Parece que a morte está muito mais presente que imaginamos. Parece que matamos a população negra todos os dias e em todos os espaços. Lembremos que a concepção fundamental do racismo é a negação da existência do sujeito. Estamos mortos em vida. Estamos mortos em vida todos os dias. Lembremos disso e sigamos. Mas para responder ou para repensar esses questionamentos, a gente precisa passar por algumas concepções. Essas que eu vou trazer aqui, discorrer sobre elas um pouco, para a gente pensar mais adiante. Então, para a gente responder essas provocações, a gente precisa pensar a branquitude como sustentação do racismo estrutural e institucional. A gente precisa pensar o que foi e o que é a invenção da psicologia. A gente precisa pensar no epistemicídio do conhecimento. A gente precisa pensar em como desmantelar a engrenagem racista nas academias. A gente precisa pensar a descolonização do conhecimento. A gente precisa pensar também um outro horizonte possível para a psicologia, se é que é possível continuar com esse nome. Mais tarde eu explico por quê. É preciso pensar também os povos originários do seu bem viver. E aqui eu já não falo mais de psicologia. É preciso pensar a população negra, história e ancestralidade como princípios. E aqui também eu não cito a nomenclatura e o conceito de psicologia. Eu explico mais adiante. Mas para a gente pensar cada categoria, eu vou fazer uma pequena explanação para a gente continuar refletindo esse nosso lugar, esse nosso trabalho e essa nossa trajetória, né, de formandos, formadores, para o exercício de conhecer o sujeito. Então, portanto, pensar a branquitude como sustentação do racismo estrutural e institucional é pensar a branquitude que inferioriza os não brancos na hierarquia social em um país racializado apenas para pessoas negras, atua como uma estrutura de poder e de base para a sustentação do sistema político, ideológico, social e jurídico no nosso país. Certamente, temos aqui uma engrenagem que opera por meio de alguns elementos subjetivos. Dentre eles, como sabiamente trouxe a nossa grande amiga e companheira Cida Bento, dentre eles o Pacto Narcísico entre os brancos, construído em meio à atmosfera de uma democracia racial, negando, sobretudo, o que nós estamos fazendo hoje na atualidade, enfrentando e encarando o racismo de frente. Essa base operacional de funcionamento entre as instituições e os sujeitos brancos vão se configurar num racismo estrutural que é entendido como a exclusão de mulheres e homens negros, indígenas, não somente na academia, mas em todos os espaços de garantia de direitos fundamentais e direito à vida para as pessoas. Portanto, a educação é um direito fundamental. E como direito fundamental para a vida, deveríamos todos gozar desse direito, certo? Errado, né? Não gozamos desse direito. Portanto, parte da nossa vida nos é tirada. Assim, temos na estrutura das instituições, geridas e pensadas por pessoas
que tem uma certa dificuldade, eu não vou dizer que é racismo, mas vou dizer que é uma certa dificuldade de olhar e enxergar esse engendramento de sustentação, um silenciamento e uma manutenção de um certo privilégio que aniquila lugares e identidades nessa sociedade. Temos também um mecanismo de poder e sujeitos que pensam a psicologia olhando para fora, né? Olhando para cima, ou seria olhando para dentro de si mesmo. Então, como sustentar assim uma psicologia diversa e plural se não temos a pluralidade e a diversidade epistêmica? E de sujeitos, por que não, né? No campo de formação. Pois bem, sigamos. A colonialidade, ainda sobre a égide da branquitude como sustentação, também é parte dessa engrenagem. E também é parte de uma dominação sobre o ser e o saber de corpos e mente, em que povos colonizados adotam valores culturais de povos colonizados ou de povos colonizadores. Para cada um de nós aqui presente nesse momento, conseguimos pensar a psicologia como conhecimento colonizador, já que sua centralidade não está em pensar o sujeito não negros no Brasil? Assim, a branquitude vai sustentando uma unidade universal e não racializada, e colocando a formação da psicologia na academia como campo de neutralidade. E que quem pensa diferente disso é apenas um militante que levanta bandeiras em nome dos seus identitarismos. O que esse fenômeno representa, se não a morte de pessoas negras na sociedade brasileira? Quem nós estamos formando? Para quem? Por isso, o tema das relações, das relações raciais, na formação, ela é central. Mas vamos adiante. Vamos pensar agora em uma dimensão do que é a invenção ou do que foi a invenção da psicologia, né? Óbvio, aqui abrindo mão, eu sou psicólogo, né? Formado, né? Me formei psicólogo e estou aqui fazendo uma provocação a todas as psicólogas e psicólogos que aqui estão. O que foi a invenção da psicologia? A psicologia me parece a ciência da subjetividade, que é marcado por experiências subjetivas, comportamentais e fenomenológicas, né? Fundada num pensamento concreto, hegemônico e universal de sujeito moderno. Mais especificamente, claro, o óbvio, de sujeitos brancos. A psicologia nasce de um enorme esforço de procurar compreender o sujeito a partir de suas relações sociais e pelas suas experiências intersubjetivas. Obviamente que o sujeito se estabelece entre si e a partir do psiquismo e do meio social, que tenta levar em consideração alguns marcadores. Desde a sua criação, a psicologia sempre trouxe o homem branco em cena. Homem, né? Homem mesmo. Homem branco, cis, em cena. A sua gênese encontra bases no pensamento branco moderno e cartesiano do sujeito, o que impede uma construção de conhecimento alicerçadas nas bases de origens do Brasil. O racismo científico, construído pelo pensamento psicológico brasileiro sobre as relações raciais ao final do século XIX, início do século XX, a partir da escola de Ina Rodrigues, construiu o imaginário social do sujeito negro como um elemento perigoso
e, por isso, sujeito ao controle e à exclusão social. Esse olhar para as pessoas negras recai até hoje nos atendimentos clínicos, na atuação diante das políticas públicas e, sobretudo, em nossa formação acadêmica. Se entendermos que o racismo é uma estrutura, então ela está em todos os lugares. E se está em todos os lugares, não seria diferente pensar que todos nós aqui, no dia de hoje, matamos todos os dias uma pessoa negra ao não pensarmos a subjetividade desses sujeitos em nossa formação. Mais uma vez, é por isso que pensar relações raciais na formação é central. Um outro ponto importante, né, para a gente pensar as reflexões iniciais é o epistemicídio do conhecimento. Então, para pensar nos epistemicídios, eu vou trazer aqui uma perspectiva do movimento negro, que acredita, dentre outros processos de genocídio, exista a morte simbólica de negras e negras, causada principalmente pelo apagamento de referências africanas e afro-brasileiras. E aí eu vou expor aqui duas falas. Uma fala do Kelly J, né, que é o DJ dos Nacionais, que diz o seguinte: se a sua mente já está morta, o seu corpo ir embora é muito mais fácil. E uma outra fala de Steve Biko, que diz o seguinte: ou você está vivo e orgulhoso, orgulhosa, ou você está morta ou morto. E se está morto, não se incomoda com nada. Quem é que de fato está morto nessa relação? Portanto, se a universidade não se importa com a vida e a história da população negra, nós continuamos sim a matar esses corpos não vistos e não escutados. Uma de nossas grandes referências, mulher negra, Sueli Carneiro, filósofa, disse que o epistemicídio se configura pela negação aos negros e negras da condição de sujeito de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. Pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. Estamos materializando isso agora, nessa pandemia. O nosso querido professor, também Renato Nogueira, né, da Universidade do Rio de Janeiro, ele vai dizer o seguinte: falar de epistemicídio no Brasil remonta ao processo de colonização, ou seja, é uma invisibilidade, uma recusa à produção africana de seu conhecimento. E eu sigo na provocação. Será que temos aqui mais uma perspectiva de morte da população negra? Será que nós, em nossa formação, enquanto professores, docentes, educadores populares, ou em qualquer processo de aprendizagem, estamos colocando essa pauta como central? E é por isso que o tema dessa conferência reafirma as relações raciais como a centralidade. Porque se a gente não continuar a colocar esse tema como central, continuaremos matando a população negra nesse país.
sobre o desmantelamento das engrenagens racistas nas academias. Para não dizer que eu não falei das flores, né? Repensar o currículo como percurso e travessias para a vida nas relações do saber e poder. O currículo não é só um documento técnico e burocrático. Poderia estar falando uma série de leis, uma série de diretrizes aqui, que não é contemplada no currículo, nem no PPC de várias universidades, de várias faculdades nesse país afora. Mas eu preferi falar do currículo como relação, como um projeto. Porque os currículos e os projetos do curso de psicologia, elas precisam pensar todas essas considerações apontadas aqui anteriormente. O projeto de formação em psicologia precisa passar por caminhos que são políticos, que são técnicos, que são sociais e que também são afetivos. Ora, me parece que essa conferência está atravessada por questões afetivas, né? Estamos falando de morte. Estamos falando de como a nossa formação pode matar pessoas e também como ela pode salvar pessoas. Portanto, o desmantelamento da engrenagem racista na academia precisa superar uma formação técnica e de aplicabilidade dos seus conceitos. É preciso pensar matriz, currículo, projeto, diretrizes, para além das construções teóricas. É preciso que nessa construção a gente pense as estruturas. A gente pense, por exemplo, uma forma, né, inclusive, de colocar, né, na nossa grade, na nossa formação. Por que nós não temos uma Ialorixá, um Babalorixá, um pajé de uma aldeia, ensinando a psicologia? Ensinando lá dentro. Ou então fora, construindo um outro lugar da psicologia. E para pensar desmantelamento, é o que todos nós vemos dizendo, né? Que precisamos ser antirracistas. E ser antirracistas não é falar, é romper com isso que nos é dado. É preciso pensar, por exemplo, projetos de extensão que ampliem as paredes institucionais. Os componentes curriculares precisam acompanhar o dia a dia e a história desses povos. É preciso incluir a cada dia no nosso planejamento, né, quando a gente vai lá para a sala de aula, essas notícias do dia a dia, os acontecimentos, e dialogar com a história desse povo. Porque, afinal de contas, é com ele que nós vamos trabalhar. Como as academias estão estruturadas, né, estão pensadas, né? Que modelo, né, estético, né, está aí nessa, né, construídas, né, a partir das salas, nos espaços, nas bibliotecas, os nossos modos de avaliações, né? Somos um país que trouxe uma herança ancestral muito significativa e muito simbólica do ponto de vista da cultura e da arte. A gente consegue implementar isso na nossa formação? E além de uma disciplina específica sobre psicologia e relações raciais, é necessário um comprometimento político e, por que não, ideológico dessa formação como uma questão central.
Se nós não pensarmos as relações, a formação, a psicologia e as relações sociais como centralidade, porque foi a partir do racismo, do machismo, do sexismo, que foi fundado o Brasil. O Brasil foi fundado a partir disso. Não dá para construir uma psicologia que se diz universal, mas que, no fundo, na sua gênese, inclusive, ela é eurocêntrica. A pandemia materializou o que víamos reafirmando a todo momento como construções éticas e de compromisso com a formação em psicologia. Inevitável. Lidar com a formação em saúde, em psicologia como subjetividades, requer responsabilidades com vidas. E eu tenho dito aos meus alunos, não é só bombeiro, né, e médico que salva a vida. A psicologia também salva a vida. Mas a psicologia também pode matar se continuarmos a pensarmos uma formação desse jeito. Então, desmantelar requer reconstruir, repensar parcerias, rede de coletivos, para, obviamente, recolocar uma formação em psicologia pensando a realidade de vida desses povos. E aí eu quero trazer muito breve, já estou concluindo, eu quero trazer muito breve a minha experiência. Né? Eu tenho uma disciplina específica eu dou uma disciplina específica sobre psicologia e relações raciais. Lidar com esse tema, lidar com essa disciplina em sala de aula, quem pauta isso, sabe? É lidar com conflito diariamente. É lidar, é ser provado todos os dias. E nós temos construídos aqui, eu posso passar para vocês, a gente está construindo o segundo Novembro Negro. Né? O segundo Novembro Negro, ele é uma atividade, né? É a nossa última atividade, né, na disciplina, que ela tem se transformado em uma relação, ela tem se transformado em um lugar, em um espaço político. Então, tem uma angústia, né, minha, né, eu acredito de muitos que trabalham nesse tema, de dizer o que é que eu vou trazer para os meus alunos, né, durante o semestre. É tanta coisa que nós temos para fazer. A angústia é tão grande, né, porque a gente não consegue transmitir um terço de tudo que a gente precisa trazer. Sobre branquitude, sobre negritude, sobre os povos indígenas, sobre os ciganos, sobre os povos orientais. Não conseguimos dar conta. E é apenas nessa disciplina que aparece. Então é preciso, a partir disso, né, pensando aí no desmantelamento, né, das engrenagens, atravessar os muros, ir além, é conflituar e também é pensar a saúde mental. Também, né, desse professor e dessa professora, né, que precisa lidar com o tema das relações raciais é lidar com conflito cotidianamente. Então, se você que está aí, professora, professor, não estiver disposta ou disposto a entrar em conflito todos os dias, do ponto de vista prático, a gente não estará fazendo uma formação de psicologia para as relações raciais. Ou a gente não estará discutindo a psicologia e relações raciais. Ou a gente não estará sendo antirracista, né? Pensar na descolonização do conhecimento, eu vou trazer Grada Quilomba, né? Que diz o seguinte para a gente, que tem a ver com essa perspectiva de desmantelamento, né?
Ela diz o seguinte: descolonizar o conhecimento é encontrar e explorar formas alternativas e emancipatórias para a sua produção, que seja fora dos parâmetros clássicos. É claro que tem todo um percurso, né, do capitalismo, do neoliberalismo, né, das relações de trabalho, que não pode ser desconsiderado. Precisamos pensar isso. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar em estratégias. Estratégias. Então, e aí ela segue, né? Então ela diz assim, olha, já começa nos formatos. Considero muito importante criar um espaço híbrido em que o acadêmico e o artístico se dissolvam. Que a interdisciplinaridade seja um modo de descolonizar e transgredir as formas clássicas de conhecimento. Porque esse discurso de futuro, né, de desenvolvimento, né, de futuro, de tecnologia, é um discurso da colonialidade. Né? E aí, obviamente, a gente precisa pensar aí o sentido de Sankofa para poder dizer, não, vamos voltar, né, na origem da psicologia e pegar aquilo que foi deixado para trás. Voltemos, a gente precisa voltar. A gente não tem que avançar, não. Então, do ponto de vista da matriz africana, a gente precisa voltar, porque a gente deixou muita coisa para trás. Muita coisa. Para a gente avançar, para a gente evoluir, a gente precisa que voltar. E a gente não tem voltar. Então, não há a mínima possibilidade de descolonizar o conhecimento sem desafiar e romper com estruturas. Não importa a estratégia que você use. É preciso, de fato, romper com o que é dado. Está disposto mesmo a ser antirracista? Então vamos lá. Eu quero trazer uma outra provocação. Eu não sei do meu tempo como é que tá, mas eu já estou concluindo. Um outro ponto que diz o seguinte: um outro horizonte possível para a psicologia, se é que é possível continuar com esse nome. E aí, obviamente, é uma grande provocação. A começar pelo nome da psicologia, várias autores ainda tentam pensar um lugar e um olhar para a psicologia. E eu trago isso como princípio epistemológico mesmo. E aí eu trago a seguinte reflexão: é possível pensar uma psicologia decolonial ou antirracista a partir da sua origem? Da origem? Da gênese da psicologia? A terminologia conceitual da psicologia tem um fundamento moderno, que é o estudo da mente, do comportamento e do fenômeno. E seus conceitos epistemológicos são construídos a partir da concepção moderna de homem. Então, parece que fazemos na psicologia o que a medicina faz com as doenças psicopatológicas. Nomeamos para existir, assim como os brancos nomearam os negros para existir, diferenciar, justificar a dominação e exploração. O fato é que estamos dentro de uma lógica moderna. Não podemos dizer. Os cuidados em saúde, e aí eu estou dizendo, né? Não estou dizendo psicologia, eu estou dizendo os cuidados em saúde de outros povos não passam nem perto dessa construção conceitual que a psicologia traz para a gente. Que, inclusive, envolve outros elementos de constituição do sujeito. Em que não se divide mente e corpo. Não se separa saúde mental de saúde, por exemplo. Espíritos e ancestrais de corpo, por exemplo. E aí eu pergunto para as companheiras e companheiros: ainda devemos manter essa construção epistemológica da psicologia como formação? Não sei.
E outros dois temas, né, que é, já encerrando, são os povos originários, né, e o bem viver, que a gente não mais chama, né, de saúde mental, é um bem viver. Nós temos, por exemplo, que é um estudo em que eu estou me debruçando, sobre os estudos ancestrais. Então, para a população negra e de região de matriz africana, a história e a ancestralidade é princípio, é saúde. E como é que isso aparece no nosso dia a dia? E com isso, companheiros e companheiras, a Psinep há 10 anos, né, vem construindo o seu lugar, né? Há 10 anos, né, psicólogas e psicólogos negros de todo o Brasil se reuniram, né? Se reuniram porque entenderam que o racismo era um fenômeno que precisava ser descortinado, era um fenômeno que precisava ser cada vez mais estudado, né? Por isso que a gente chama de psicologia. Então, há 10 anos, nós estamos na estrada, tentando, lutando de fato, né? Estamos com 10 anos de existência, com muita luta, com muito suor, com muito empenho e, sobretudo, com isso que eu acabei de dizer, com história e ancestralidade como princípios. Inclusive, nós temos um lema, né, africano que diz que nossas pegadas ela vêm de longe, não vêm de agora, não vem do período moderno, vem de muito antes. Então, a Ampsinep, mais uma vez, quer agradecer, eu, em nome, aqui representando o coletivo da Ampsinep, que hoje temos mais de 200, não sei a quantidade exata, mas assim, mais de 200 psicólogas e psicólogos negros espalhados por esse país. Repensando essa formação, repensando fazer e repensando o lugar dessa psicologia. Então, é a partir desse lugar que eu faço essa fala. Queria mais uma vez agradecer a todos e a todos presentes pela paciência de me escutar até agora e que a gente possa seguir pensando nessas reflexões e cuidando, né? Cuidando e salvando vidas. Obrigado.